Beleza, tudo bem? Então, o motivo de gravar esse vídeo aqui é porque o pessoal está falando muito sobre trocar do Windows 10 agora que vai acabar para Linux, né? Eu já venho usando Linux há bastante tempo, né? Eu não lembro exatamente a data, mas desinstalo, instalo, rodo eles meses, tiro. Eu não lembro exatamente qual é a quando eu comecei a fazer isso, mas talvez em torno de, sei, 1995, 7, não mais do que isso, acho que é isso. Acho que eu comecei a usar Red Hat nessa época, né? Que também acho que era o que tinha, né? Depois passei para Conectiva, Mandriva, Knoppix, Kurumin, enfim, eu não sei exatamente o que eu usava nessa época não. Mas o motivo de gravar esse vídeo aqui é porque o pessoal tem falado muito sobre o Windows 7, né? Windows 10, perdão, Windows 10 vai acabar o suporte e aí como é que vai ficar? Eu vou ficar órfão, eu não vou ter mais como usar meu computador? Sim e não. Né? A Microsoft tem aprendido muito bem com a Apple sobre isso. Né? Uma das coisas que a Microsoft aprendeu com a Apple não faz muitos anos é empurrar computador, né? No caso dela é software, né? Mas empurrar o computador. Porque o que acontece? A Microsoft começou a dizer que você só podia instalar o Windows 11 se tivesse o TPM 2.0. Isso é bem realidade, né? Um computador com FI e com TPM 2.0, né? Então é uma realidade, isso é a realidade. A Apple faz a mesma coisa. Se você quiser o próximo sistema deles, você tem que comprar um computador novo com sistema. Eles deixam até você atualizar, dependendo do Apple, do iMac que você tiver, mas em determinado momento você vai ter que pegar e comprar um novo computador para fazer um novo Apple, né? Para ter o novo sistema, entendeu? A Microsoft aprendeu muito bem com a Apple nesse momento e ela está fazendo a mesma coisa. É certo que você vai pegar o seu Windows 10 e vai continuar usando ele até outubro agora de 2025. Parece que vai ter uma extensão aí que eu não lembro mais bem. Mas o que vai acontecer? Depois disso, você que usa o Chrome vai dizer: esse navegador não é mais suportado por esta versão. Firefox não é mais suportado por essa versão. Opera não é mais suportado por essa versão. O Edge, nem pensar, esse então vai parar mesmo, né? Aí quer dizer, aí você compra um computador novo, né? Ou atualiza para o Windows 11 se o seu computador permitir. Eu, na verdade, eu trabalho eu sou certificado da Microsoft já há muitos anos, né? Minha certificação acho que nem vale mais, mas vale o conhecimento, né? Eu me certifiquei na época em Windows XP e Windows 2000, né? Eu sou MCP em Windows XP e Windows 2000 e Windows XP, e sou MCSA em 2000, em Windows 2000 e Windows 2003, servidores, né? E acho que sou MCSE também em 2003, já não lembro mais. Para mim não importa, entendeu? Não importa muito isso das certificações, né? A verdade, o motivo de gravação desse vídeo é porque a gente vai falar sobre Linux, né? Mas queria que vocês entendessem bem o que é que está acontecendo para e os prós de ir para Linux, os contras, né? Porque, assim, por exemplo, eu gosto muito, eu tenho duas distribuições que eu não saio delas, né? Em primeiro lugar, o OpenSUSE. Eu não consigo abandonar essa distro, né? Eu uso o OpenSUSE desde talvez do ano 98, não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso mesmo. 99, talvez ano 2000, não menos do que isso, entendeu? Então fica ali entre 99 e 2000, eu comecei a usar o OpenSUSE aí. E de lá para cá também tenho usado, não sei desde quando, eu usava o Ubuntu, mas quando eles mudaram para aquela interface gráfica Unity, aquilo era pavoroso para mim. Aí eu desisti de usar o
Unity e voltei para OpenSUSE. E depois disso não saí mais também, e tenho usado o Mint também, que é muito bom, eu indico para as pessoas, né? Tem tido sucesso com algumas pessoas usando o Mint, né? Um desses sucessos usando o Mint vocês estão vendo eu ver aqui o Wayland, a gente vai falar sobre isso também, tá? A gente vai falar sobre o Wayland, vai falar sobre os drivers da NVIDIA em Linux, né? Enfim, mas já me perdi o que eu estava falando, mas não importa. O que acontece é que as pessoas vão ter que ter uma opção. E tem uma coisa também que pode acontecer, né? Hoje nós temos o governo que está querendo regular as redes sociais e tudo, está querendo filtrar o conteúdo, etc e tal, né? Se filtrar o conteúdo, vai acontecer que nem na Inglaterra, né? Eu estive lá na Inglaterra em Londres, lá em 2018, antes da pandemia. E quando eu estava lá em Londres, eu lembro de estar conversando com um amigo por lá, que é da área de TI, e aí ele disse que tudo é acessado por proxy, entendeu? E se é acessado por proxy, ele falou mesmo que se você baixa um software pirata, se você não regular aquele software, não pagar aquele software, não registrar, a polícia pode vir na tua casa e ela te manda um aviso, entendeu? Isso é que ele falou para mim, eu levei como verdade, né? Mas eu sei que lá na Inglaterra isso é uma realidade. Todo mundo acessa a internet via proxy, entendeu? Proxy do governo. O governo olha tudo o que você faz. Se é errado, eu deixo para vocês isso aí, entendeu? Sabe? E aí pode ser que a gente também tenha um WhatsApp. O governo está planejando aí, parece que um WhatsApp que seja só o do Brasil, entendeu? Por causa desse tarifaço do Trump, entendeu? E aí nós teríamos um ecossistema nosso, e aí você tem um sistema que é a Microsoft Windows, que é americano. Então, supostamente nós teríamos que parar de usar um sistema americano, entendeu? O OpenSUSE é alemão, né? O Mint, se eu não me engano, é australiano. Não tenho certeza, nem vou olhar agora, tá? Depois vocês falam aí. Então, mas o OpenSUSE, aqueles que os alemães dizem que se pronuncia OpenSUSE, né? Mas eu não consigo, esquisito demais. Então eu chamo de OpenSUSE, né? E aí nós teríamos que usar um sistema que seria um sistema proprietário, um Linux proprietário ou um software livre, né? Então fica aí a dica para o Linux, né? Mas vamos ao que interessa também aqui com o OpenSUSE aqui, tá? Vamos ver algumas coisinhas. O que é que eu estou vendo aqui no OpenSUSE? Vamos ver o que é que eu estou vendo aqui. Tem as características marcantes que eu acho no OpenSUSE Lib, tá? Eu estou usando a versão 15.6, tá? Uma delas que eu acho interessante, já que aí eu estou falando para quem usa Linux, né? Que agora vem com o sistema o BTRFS, né, que é o padrão nativo do sistema, né, e de algumas distribuições também. Acho que o Mint também, quando eu instalei, também colocou isso, tá? O Mint colocou o BTRFS como padrão. Eu chamo de Better File System, né? Mas eu acho que não é isso não, tá? Acho que é B3 File System, acho que é isso, tá? Mas no OpenSUSE é o padrão nativo do sistema, tá? Com esse BTRFS você pode efetuar restauração e snapshot pelo IAST, tá? Pela GUI do sistema, né? Ou também você pode fazer uma restauração pela inicialização também, entendeu? E aí vai pelo prompt, tá? Lá tem o IAST, se você botar sudo IAST, lá tem um IAST via terminal também que funciona, que é uma maravilha, tá? Você usa as teclinhas de direção até para navegar nos snapshots, tá? Mas eu tenho feito assim, quando eu preciso, eu uso pelo IAST, tá? Precisei uma vez pelo GUI, sim, e funcionou perfeito, tá? O kernel padrão do OpenSUSE Leap
é o 6.4, tá? Ponto .x, tá? Eu não sei exatamente qual é a versão. Vou abrir um promptzinho aqui, vocês não vão ver, mas eu vou descobrir qual é a versão daqui, entendeu? Desse kernel que eu estou usando agora, tá? Deixa eu ver aqui se aparece. É o 6.4.0-15060.23.65 default, tá? Esse é o kernel que eu estou usando, tá bom? Então que é o padrão do sistema, eu não troquei, tá? Eu poderia alterá-lo por um mais recente? Poderia alterá-lo para o mais recente. Fiz? Não fiz, nem vou fazer. Está funcionando perfeito assim, então vou deixar. Entendeu? No Mint eu alterei para o mais novo, no meu laptop, mas para cá, para esse desktop, não. Esse desktop é bem atual, tá? Então, assim, ó, voltando aqui o meu texto, tá funcionando muito bem aqui no meu i7 11700F, né? Uma Asus Prime, uma MUBA padrão, uma H510 K R2.0, 64 GB de RAM, DDR4, 3200, tá funcionando maravilhosamente bem. Então vai ficar assim, tá? Aqui também tem uma GPU NVIDIA RX 3050 de 8 GB. O que acontece aqui é que eu tive de ativar manualmente aqui no LIP, no OpenSUSE, o repositório de drivers proprietários da NVIDIA. Porque os instalados que vêm por padrão é o driver Novo. Até funcionou, mas o que acontece? Eu não conseguia fazer alguns updates, entendeu? Do LIP, né? Então, depois que eu instalei os drivers proprietários da NVIDIA, foi automático baixar e instalar as atualizações. Elas vieram automaticamente, tá? Então, mas eu tive que fazer isso pelo terminal. Teve gente que fez pela GUI, mas eu tive mais sucesso fazendo pelo terminal. Embora hoje eu estou numa espiral, numa tendência que eu procuro instalar tudo que eu posso, fazer tudo que eu posso pela GUI. Por quê? Porque eu gostaria que o máximo de usuários do Windows migrassem para o Windows. E para isso acontecer, o usuário final tem que ter GUI, entendeu? Para ele fazer as coisas dele, ele sentir que pelo menos ele tem um pouco de administração do sistema, tá? O FlatHub e o Flatpak, ele já vem instalado por padrão, tá? Então você não precisa fazer nada, tá? Ele não vem habilitado como fonte padrão. Você precisa ir lá no YAST e trocar como fonte padrão. Foi o que eu fiz, mas você pode deixar também a da OpenSUSE, entendeu? Aí vai ser de acordo com você que vai decidir se você vai querer fazer isso ou não, entendeu? Novamente, é uma coisa que para o usuário isso aí tem que ser meio que transparente, entendeu? Sabe, eu gostaria que o Flatpak viesse ativado por padrão, tá? Você modifica isso com os 2 ou 3 cliques do mouse dentro do YAST, tá? A impressora eu tenho uma impressora HP 1005, ela é local, ela está instalada nesse desktop que eu estou até gravando aqui. Para mim, ela funcionou pelo CAPS, eu imprimi pelo CAPS e tudo, mas ao reiniciar ela simplesmente pegou e parou de funcionar, né? E eu não entendi. Eu instalei os drivers corretos, depois eu desisti disso, enfim. Depois eu vou tentar de novo essa situação para ver se vai funcionar aqui no meu computador, entendeu? Mas isso está chato, isso está realmente chato, tá? O lançador de aplicativos agora do LIP, eu achei que está muito bom mesmo, tá? E é uma coisa assim que eles, caramba, eles melhoraram muito, tá? Vai facilitar o usuário final. Isso vai facilitar o usuário final, vai facilitar
Quem vem do Windows. Tem outra distro? Tem, mas eu estou falando do OpenSUSE. Vai facilitar vai facilitar para quem está vindo do Linux, entendeu? Eu acho que vai ser um lançador de aplicativo. Está muito fácil de ajustar o tamanho do menu, arrastar pelas alças. Isso está muito bom. Eu não fiz um print aqui da minha tela, mas isso aqui é uma conversa, entendeu? O gerenciador de tarefas também. O gerenciador de tarefas agora está muito fácil configurar, né? Bastante para isso dar um clique com o botão direito do mouse e escolher o que você deseja, né? O gerenciador de tarefas é a barra de tarefas do Linux, do Windows, né? O gerenciador de tarefas é a barra de tarefas do Windows, tá? Tá fácil agora, você configurar ali, colocar teus atalhos, ficou fácil. Para mim já era, mas para o usuário, eu tenho que pensar no usuário, entendeu? E eu atendo muito suporte de usuário final. Então para mim é interessante. Eu estou lendo umas coisinhas aqui no Reddit, mas também estou vendo aqui uma coisa que tem, isso aqui me interessa. Isso aqui me interessa. Tá? Aqui também. Bom, é isso. O KDE, né, o desktop, né? Agora, quando você tem o lançador de aplicativos, aparece uma bolinha verde dizendo que algum programa foi atualizado, entendeu? Ou tem atualização para ele. Tem um aplicativo, geralmente está mostrando que o aplicativo tem uma nova versão disponível. E aí basta atualizar essa bolinha verde que aparece, basta você atualizar pelo próprio aplicativo, clicando com o botão direito e clicando em novo. Minto, tem um botãozinho agora que aparece, não está aqui agora, mas quando você abre o lançador de aplicativos e você navega no lançador de aplicativos, você nota que tem uma bolinha verde. Quando você clica lá no aplicativo, por exemplo, OpenShot, você clica lá no aplicativo, vai aparecer do lado dele um botãozinho chamado Novo, tá? E aí você clicou nesse novo e ele atualiza por ali. Isso é interessante, entendeu? Nem no Windows é assim, tá? Nem no Windows é assim. Então é uma facilidade que é muito bem-vinda, tá? Muito bem-vinda, tá? Eu noto assim que o Linux, o OpenSUSE e os outros também estão ficando bem amadurecidos. E está voltando o usuário final, que é ótimo. O sistema tem que ser voltado para o usuário final. Quanto mais gente usar, é melhor, entendeu? E é isso, tá? KDE Plasma. O KDE Plasma agora está na versão 5.27.11, que está bem bonita mesmo, tá? E a bolinha verde eu só notei a partir da versão 42. Sei lá o que, 42.x. Tá? Essa bolinha verde para mim foi muito bom, entendeu? Eu realmente gostei disso, tá? O Dolphin agora está mais clean, que é o explorador de arquivos do Windows, né? Na verdade lá é o Windows Explorer, né? O explorador de Windows. Aqui no Linux é o Dolphin. Lá no Mint, se eu não me engano, é o Nautilus. Tá, o Dolphin agora está mais clean, porém ele está mais poderoso. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi a divisão do painel, né? Que agora está funcionando assim perfeito, né? Você tecla F3 ali, que é a tecla de atalho, ele já divide o painel em dois, né? E aí você consegue ter algo semelhante do Windows Explorer trabalhando em abas, né? Você pode botar numa janela, numa divisão, uma pasta e na outra pasta e fazer cópia, movimentação de arquivos por ali. Isso facilita muito as operações de copiar e mover. Além de outras, como utilizar locais de rede, pastas locais. Isso está bem bacana. Tá? As atualizações automáticas do Linux Mint, do Linux OpenSUSE, se você não quiser instalar, você pode recusar. Ao contrário do Windows, que fique bem claro, ao contrário do Windows, que você recusa, tem lá um prazo para você recusar, e aí depois daquele prazo estourado ele vai instalar as atualizações, ou simplesmente vai ignorar o que você fez e instalar. No Linux não.
Você clica ali desmarcar para não instalar aquilo, ele não vai instalar. Ele não vai instalar aquela atualização e vai ficar para sempre sem instalar. Ela vai ficar lá aparecendo para você. Mas você instala se quiser. Sinceramente, eu recomendo instalar porque tem correção, atualização, tem tudo ali. Tá? Então eu recomendo. No início, no OpenSUSE, eu recomendei algumas atualizações por causa do meu driver NVIDIA. Porque sempre que eu estava usando o driver Nouveau, e eu atualizava tentava atualizar o sistema, as atualizações que entravam, ela quebrava o meu sistema. E eu era obrigado a fazer um rollback, um snapper, né? Um snapper rollback. E depois que eu instalei pelo terminal os drivers da NVIDIA, desceu um monte de atualizações, fiz as atualizações normalmente e tudo voltou a funcionar com a maravilha, tá? O driver da NVIDIA, driver proprietário, tá bom? O terminal, você pode, assim como no Dolphin, também dividir a tela do terminal em duas. É muito útil para certos comandos, porque numa janela, você pode pegar ali numa divisão, você pode pegar simplesmente abrir uma divisão com comandos, e num comando você vai ter o help dele e na outra você executando realmente as suas ações. Ou até dois comandos, 3, 4, 5 correndo em paralelo, né? Codecs. Lembra que o OpenSUSE é um sistema proprietário. Tá? Apesar de ele ser licenciado pela OpenGL, software livre, essas coisas todas, licença GPL também, ele é feito por uma empresa. Essa empresa é a OpenSUSE, que é uma empresa grande. Tá? E daí você tem uma coisa. O OpenSUSE, ao contrário, por exemplo, do Mint, ele não vem com codecs para áudio e vídeo, como o GStreamer, os codecs da Fluendo, além do Matroska e o H264, entre outros. O facilitador para você ter isso é um pacote de codecs chamado OPI, Open Build Service Package Installer, que é o que eu uso desde sempre, tá? Outra coisa também, como eu uso muitas imagens no padrão RAIF, você vai ter que instalar o libRAIF e o libRAIF JPEG, tá? Eu instalei por comando, poderia ter instalado o IAST, talvez, mas eu instalei por linha de comando, que era mais fácil, para mim, né? Mas pode se fazer pelo IAST, tá? Então esses codecs eles não vêm instalados porque são codecs, é um sistema proprietário, entendeu? Então vem com os direitos, DRM, aquelas coisas todas, entendeu? Você instalou isso, você é livre, você instala e usa do jeito que você quiser. Para finalizar aqui, eu queria falar sobre o Wayland, né? Todo mundo no mundo Linux tem falado sobre o Wayland. Eu, por um acaso, ainda estou usando o X11, né? O Wayland nasceu para substituir o X11, mas esse processo do Wayland substituir o X11, deixa eu botar uma coisinha aqui, peraí. Versus X11, quer ver? Vai vir aqui, ó, vem uma inteligência artificialzinha para mim aqui, né? É um sucessor moderno, mais seguro do que o X11. Tudo bem, vou deixar aí na tela para vocês lerem, mas vou falando também sobre isso, a minha experiência que eu tive com isso. O Wayland nasceu para substituir o X11, tá? Mas esse processo está acontecendo muito lentamente e também é muito complexo, porque essa adoção e esse funcionamento não depende apenas desse projeto Wayland, entendeu? Em si, e sim de todo o ecossistema existente no mundo Linux, entendeu? À medida que o Wayland está sendo adotado pelo KDE e pelo GNOME, estes Desktop Environments, os DS, eles precisam ser reconfigurados, né, esses do X11, e precisam ser redesenhados em nível de sistema para funcionar exclusivamente sem a dependência do X11, tá? O Wayland ele foi concebido do zero para superar as limitações do antigo sistema de janelas do Linux, né?
Mas ainda vai levar um tempo até que o Wayland seja adotado 100% por todo o ecossistema Linux. O que acontece, em outras palavras, é que o Wayland foi formado por várias camadas, como compositores, servidores gráficos, drivers, bibliotecas, ambientes de desktop e aplicativos. Então, quando projetos como GNOME e o KDE alcançarem total compatibilidade com o Wayland, nós teremos um sistema completo independente do X11. Mas, para isso acontecer, ícones, fonte, apps precisam todos ser 100% compatíveis. Eu aqui já testei o Wayland. Olhando assim, você não vê muitas coisas, né? Mas dizem que é mais fluido e tudo, sinceramente eu não senti. Eu ainda uso o X11, pois eu sempre acho que há muitos bugs de funcionamento na NVIDIA com ele. Isso aconteceu comigo, tá? Mas acontece também com o meu Mint em um laptop Intel. Então ainda eu uso o X11 porque o Wayland ainda está muito bugado para mim. Meus ícones ficam esquisitos, os DPIs das fontes ficam meio bagunçados, o Google Chrome fica meio estranho, enfim, uns bugs malucos, tá bom? Então fica aqui, eu vou me despedir de vocês aqui desse vídeo. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, que foi um vídeo assim gravado direto, entendeu? Não é um vídeo que eu planejei fazer, não. Eu pretendo fazer mais esse vídeo direto, não vai ter introdução, não vai ter nada, já vai ser pum pum e tchau. Tchau.